Muito boa tarde a todos, muito obrigado por estarem presentes nesta sessão. Portanto, eu vou passar já imediatamente para o primeiro slide, isto porque nós, de alguma forma, nos comprometemos, tendo em conta a experiência que temos tido nos últimos tempos, a explicar o que é que tem acontecido nos últimos 2 meses em Portugal. Portanto, aqui estes são alguns dos exemplos públicos das intrusões ocorridas em Portugal. Infelizmente, há muitos outros que não são públicos e que têm ocorrido. E a Eurotux, desde o dia 2 de janeiro, que está envolvida no apoio, em algumas destas circunstâncias, à recuperação depois de um incidente de cibersegurança. E há alguns dados relevantes que faz sentido transmitir desde já. Ao contrário do que julgávamos, tipicamente acontece algo que é muito semelhante ao que antigamente acontecia nas nossas casas, que é tipicamente através da rede Tor, que é a rede que de alguma forma garante o anonimato, estes atacantes começam a tentar analisar as nossas redes e os nossos serviços. Portanto, estão protegidos de anonimato. E, portanto, começam a analisar, começam a mapear os serviços ativos e, eventualmente, numa fase muito inicial, podem conseguir concretizar uma intrusão com maior ou menor profundidade, mas podem conseguir concretizar uma intrusão. E a primeira coisa que vão fazer é criar mecanismos que lhes garantem persistência, ou seja, que asseguram que, se quiserem voltar a entrar nas infraestruturas, que o conseguem fazer. E o que nos surpreendeu é que, em alguns casos, semanas ou meses depois de se verificar a intrusão inicial, é que, de facto, estes atacantes exploram a vulnerabilidade e, portanto, das duas uma, ou realizam um tradicional ataque de ransomware, foi, por exemplo, o caso dos laboratórios Germano de Sousa, ou então realizam outras atividades, não é? Que nós, alguns de nós conhecemos através da imprensa, noutras destas organizações, como eliminar todos os dados ou pedir um resgate para não publicitar, por exemplo, dados pessoais. O que é que isto significa, desde logo, para começar? É que é altamente provável que, em alguns casos, a intrusão já tenha acontecido e esteja adormecida à espera da vontade do atacante de a querer concretizar. Isto surpreendeu-nos. Depois, no que diz respeito às vulnerabilidades ou aos fatores que eles exploram. Bem, nós sabemos que, fruto da pandemia, as organizações mandaram, em grande parte, as suas equipas, não só técnicas, para o teletrabalho, e não houve tempo de implementar medidas adequadas de segurança ou medidas adequadas de teletrabalho. Eventualmente pode ter havido um reforço aqui ou ali, toda a gente passou a utilizar VPNs, em princípio, à partida, mas a verdade é que ninguém estava preparado há 2 anos para ter a sua força de trabalho em casa, remotamente, e mais ainda, em particular nas equipas técnicas, tem acontecido que há pessoas que ainda nunca foram fisicamente à empresa e já estão a trabalhar e se calhar daqui a 2 meses deixam de trabalhar. Ou seja, também existe um distanciamento grande dos colaboradores em relação à própria organização, o que implica também uma fraca aderência às boas práticas que as organizações tenham em vigor. O que é que tem sido também explorado de uma forma muito significativa? Tudo o que sejam serviços expostos ao exterior, estamos a falar de VPNs, estamos a falar, por exemplo, de serviços de e-mail, enfim, o mais conhecido, o Office 365, estamos a falar de consolas de administração de plataformas de cloud, estamos a falar até mesmo de aplicações web, por exemplo, expostas ao exterior, e que não tenha implementado pelo menos um segundo fator de autenticação. Qual é que é aqui a grande mudança que ocorreu nos últimos anos? É que, até recentemente, nós confiávamos nos mecanismos de anti-brute force, tanto das aplicações como das infraestruturas, para nos protegerem de um atacante que tentasse enumerar milhares de passwords até adivinhar uma determinada password. E porquê confiávamos nesses mecanismos? Porque esses mecanismos, após 5 ou 6 ou 3 ou 10 tentativas falhadas, bloqueavam temporariamente o endereço IP de onde a tentativa estava a ser realizada
e o temporariamente podiam ser 5 minutos ou 10 minutos. Isso desencorajava os atacantes a continuarem a tentar realizar estes ataques de brute force e, portanto, tipicamente dirigiam-se para outras infraestruturas. Infelizmente, a verdade é que hoje em dia é possível adquirir capacidade na Dark Web que me garante que eu consigo alugar durante, por exemplo, um dia, 2.000 ou 3.000 servidores e indico a esses 2.000 ou 3.000 servidores que nos primeiros 5 minutos, ou até falharem 5 ou 10 tentativas de passwords, dividem entre eles uma lista de credenciais e, portanto, em 5 minutos conseguem tentar, não 5 vezes, mas 5 vezes o número de servidores que conseguem alugar temporariamente na Dark Web. O que isso significa é que rapidamente nós estamos a caminhar para uma circunstância em que apenas bloquear temporariamente o endereço que está a tentar adivinhar credenciais já não é suficiente de todo. E, portanto, a única medida que de facto é eficaz para evitar que os nossos serviços que têm de estar expostos ao exterior sejam explorados é ativar o segundo fator de autenticação, seja ele qual for, seja através da SMS, seja através das PANs que têm códigos que mudam uma vez por minuto, seja lá o que for, até mesmo das aplicações nos telemóveis que têm códigos que funcionam como segundo fator. Ou seja, é absolutamente fundamental ativar o segundo fator de autenticação a infraestruturas, serviços e aplicações que tenham de estar expostos ao exterior, porque já estamos em 2022. Depois outro fator fundamental tem sido as políticas, muitas vezes frágeis ou que não existem. E o que é curioso é que muitas vezes estamos a falar de algumas políticas que são de simples definição e implementação. Estamos a falar de uma norma de credenciais, que pode falar da complexidade das credenciais, pode falar da diferente complexidade de credenciais para utilizadores sem grandes privilégios e para utilizadores privilegiados. Podemos estar a falar do facto de ser importante assegurar que um utilizador não pode repetir a password um determinado número de vezes, portanto tem de ser guardado um histórico para ele não estar permanentemente a repeti-las. Estamos a falar também de uma série de políticas que digam respeito a assegurar que as cópias de segurança, que muitas vezes nos vão salvar de um incidente de cibersegurança, são validadas e é verificado que é possível fazer a recuperação integral, quando for necessário, dos dados de uma infraestrutura e, portanto, assim por aí adiante. Há um número significativo de políticas que, com muito pouco esforço, se conseguem colocar em prática e que asseguram que conseguimos daí para a frente estar mais seguros. Outro fator, portanto, o número 4, que tem sido muito utilizado, e nós lembramos-nos no final do ano passado, que foi amplamente referido na imprensa, são as vulnerabilidades em software que são conhecidas, que eventualmente até pode ser difícil resolvê-las. Eu estou a falar em concreto do Log4j, uma vulnerabilidade numa componente Java, e é evidente que há aplicações, em muitas circunstâncias, antigas, ou há aplicações cujo fabricante já não existe, que é difícil ou impossível alterar. Mas existem medidas, pelo menos, que podem atenuar uma vulnerabilidade que exista, como, por exemplo, implementar firewalls aplicacionais, como, por exemplo, implementar medidas de segurança adicionais nas infraestruturas onde estão estas componentes que sabemos que têm vulnerabilidades e que não conseguimos resolver em definitivo. Um terceiro ponto, aliás, desculpem, um quinto ponto que aumenta muito o impacto destes ataques é a falta de mecanismos de detecção de movimentos laterais. O movimento lateral não é mais do que depois de um atacante infectar um servidor ou um posto de trabalho, rapidamente vai tentar infectar a rede toda de forma a ganhar acesso e a causar disrupção no número máximo possível dos nossos ativos. Ora bem, se nós não tivermos tecnologia e equipas que possam, digamos, detectar estes movimentos laterais, dificilmente conseguimos conter uma vulnerabilidade, por muito pequena que seja, e portanto aqui há também, por um lado, tecnologia e por outro lado, processos que devem ser implementados de forma, no mínimo,
a quando um dia acontecer uma intrusão, nós assegurarmos que ela teve o menor impacto possível. Último ponto. Bem, isto é evidente também está muito ligado com a dimensão das organizações, não é? É a gestão da segurança, ou seja, é altamente provável que em várias das vossas organizações não exista uma gestão de segurança que muitas vezes pode ser tão simples como analisar, com base em algumas políticas, e a Eurotux, por exemplo, orienta-se pela ISO 27001, organizar alguns controles e assegurar que são executados, analisar, digamos, os registros dos sistemas ou dos serviços principais e perceber se está alguém há 2 meses a tentar adivinhar credenciais, não é? Porque, curiosamente, o que nós temos encontrado nestes 2 meses é evidências significativas de que realmente alguém já estava a tentar aceder à infraestrutura do cliente, explorando vulnerabilidades. Os registros existem, estão lá, só que ninguém olha para eles. Portanto, é de facto fundamental assegurar que alguém está atento a estas evidências, a estes comportamentos, a estes eventos. Já sabemos qual é que é o impacto, não é? Temos tido aqui impactos diferentes para organizações de dimensão diferente, e não podemos deixar de falar, evidentemente, em Portugal, na mais badalada, que foi a Vodafone. Portanto, a intrusão na Vodafone não aconteceu certamente porque a Vodafone tem políticas frágeis ou tem um orçamento pequeno para cibersegurança. É evidente que foi um caso especial e foi uma intrusão complexa, mas ainda assim há um número muito significativo de organizações que, sem as medidas mínimas de segurança, estão muito expostas e, eventualmente, já terão sido atacadas sem se terem apercebido, e o atacante está à espera da altura ideal para explorar a vulnerabilidade e pedir resgates ou causar entropia, disrupção de serviços. Em relação, enfim, aos serviços que a Eurotux tem assegurado nos últimos anos, nós temos a tradicional análise de vulnerabilidades. Essencialmente, identifica vulnerabilidades e apresenta à organização quais é que são os riscos existentes no momento, para que depois a organização decida como é que quer tratar esses riscos. Aqui estamos a falar de questões de infraestrutura, questões de software, configurações erradas, etc. Isto não deixa de ser uma fotografia que é, à partida, muito limitada, uma vez que se foca numa determinada área da infraestrutura do cliente, ou se foca num dia específico, como, por exemplo, foca-se exclusivamente nos serviços postos ao exterior, ou foca-se exclusivamente nos serviços de uma determinada rede interligada com parceiros, etc., sendo que depois os testes de intrusão, na prática, dizem mais respeito a tentar explorar uma vulnerabilidade e verificar até que ponto é que um atacante consegue realmente atingir acesso aos sistemas, redes, privilégios adicionais, operações, dados, etc. Portanto, ambas deveriam, porque estamos em 2022, ser realizadas com alguma frequência, comparando com a realização anterior, de forma a assegurar que não estamos a piorar a segurança do ponto de vista de infraestruturas ou aplicações de um ano para o outro, ou de 6 em 6 meses, ou seja lá o que for. Portanto, isto acaba por ser os mínimos olímpicos para uma organização que tenha infraestruturas em 2022. Depois temos serviços complementares, que são essencialmente a monitorização de segurança, ou seja, 24 horas por dia, analisar permanentemente os registros das plataformas, fazer análises manuais ao tipo de tráfego que está a passar nas nossas infraestruturas, perceber se apareceram vulnerabilidades do último momento, para as quais é necessário aplicar temporariamente medidas de remediação ou medidas definitivas, e, portanto, assegurando que, em primeiro lugar, se alguém estiver a analisar as nossas infraestruturas com o intuito eventual de explorar vulnerabilidades, nós vamos saber atempadamente e, portanto, podemos colocar medidas em ação. Em segundo lugar, se de facto se tratar de uma vulnerabilidade que acabou de ser conhecida e, portanto, já não foi possível impedir
que a intrusão se verificasse, pelo menos é possível, com todos os dados que as várias plataformas já estão a produzir hoje em dia, reagir e conter o mais possível uma eventual intrusão. O último serviço, que de facto nos últimos tempos tem tido muita atividade, é quando a intrusão já aconteceu, é possível deslocarmos equipas técnicas. Nós temos tido muita experiência a nível nacional, mas também já tivemos experiência a nível internacional, portanto tivemos de deslocar uma equipa sénior durante vários meses para os Estados Unidos, para alguns países da Europa, com experiência e procedimentos adequados para assegurar a recuperação. Um ponto que também é fundamental, porque muitas vezes as equipas de uma organização atacada já estão completamente exaustas e, portanto, é fundamental assegurar a coordenação dos vários esforços com alguém que esteja descansado e que tenha experiência neste tipo de processos, e assegurar, na medida do possível, que uma organização consegue recuperar o mais rapidamente possível de incidentes de cibersegurança e já agora, de preferência, que enquanto está a recuperar de um incidente de cibersegurança, não está a abrir brechas para que os atacantes entrem de uma forma complementar à que realizaram inicialmente. Isto conclui, digamos, a componente da apresentação dos serviços de Eurotux em termos de segurança. E, portanto, eu agora passaria a palavra para o Afonso, que abordará tecnologias complementares. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu vou só começar aqui por partilhar o meu ecrã. Ricardo, confirma-me só que consegues ver. Conseguimos ver. Sim? Ok, obrigado, Jorge. Então, meu nome é Afonso Romanho, sou Sales Engineer na Ajumal Associados, distribuidor de softs em Portugal e parceiro da Eurotux, e vou-vos falar aqui um bocadinho também sobre qual é que é o estado da nação a nível de combate aqui a ciberameaças e também como é que nós devemos proteger e um bocadinho também de quais é que são as tendências para o presente e para o futuro da cibersegurança. A primeira pergunta que eu vos quero fazer, e pode ser uma pergunta retórica, vocês podem pensar sem partilhar, se querem partilhar no chat, estão à vontade, é esta aí que vocês devem ter visto também nas redes sociais, que é quem é que liderou a transformação digital nas vossas empresas? Foi o CEO, foi o CTO ou foi a Covid-19? Se responderem à CEO e à CTO, então estão de parabéns, são empresas excelentes. Se responderam com Covid-19, não estão sozinhos, por isso também não é para terem vergonha, mas temos de ter sempre cuidado, porque quando fazemos algo com a pressa de, como aconteceu em 2020, mandar toda a gente para casa, implementar soluções de trabalho remoto, temos de pensar na segurança e em muitos dos casos não aconteceu e deu-se aqui uma mudança a nível do panorama da segurança aqui em Portugal e eu posso começar por mostrar o mais recente, que é aqueles mesmo que o Ricardo já falou, que é a Vodafone, a Germano de Sousa, o Parlamento, agora o Ministério dos Negócios Estrangeiros ontem, e eles vão se acumulando e o que nós temos é uma imensidão de ataques que acontecem constantemente. E estes são aqueles que aparecem nos mídia, os outros que não aparecem, que são mais pequenos, que não são tão mediáticos, esses acontecem diariamente. E eu queria-vos mostrar aqui este slide, que eu acho bastante interessante. Isto é um screenshot que eu tirei da minha própria consola de gestão da minha firewall, uma firewall que eu tenho em casa e que faz-me os registros das tentativas de intrusão. E eu aqui fiz o time frame de 7 dias, desde 2 de fevereiro até 9 de fevereiro. Só vindos da Rússia, eu tive 46.123 tentativas de intrusão na minha firewall de casa. Isto é uma casa, não é uma empresa, vivem 3 pessoas, não tenho nenhum website publicado para o exterior, não tenho nada XPTO de acessos SAP ao Salesforce, Office 365. Isto é apenas
o que eu consigo ver na minha vista pessoal. Isto é algo que o comum dos mortais, digamos assim, não tem esta visibilidade do que é que existe em termos de ciberameaças. E isto são apenas tentativas que foram bloqueadas pela firewall. Como é que isto começou? Isto começou vindo principalmente da pandemia e de nós enviarmos as pessoas para casa, né? Teletrabalho, temos de fazer VPNs, quem não tem VPNs tem de... E mesmo assim as VPNs não é das piores opções, mas umas coisas que as VPNs fazem não isolam. Primeiro, nós confiamos em quem está do outro lado da VPN, com uma password e com um username, por isso não conseguimos fazer o isolamento da nossa rede e muitos das empresas o que fizeram foi: eu não tenho VPNs, eu tenho que publicar o meu servidor de acesso para o exterior e então toca de fazer os remote desktops para aceder aos servidores, publicá-los para a internet inteira, sem pensamento aqui de quem é que pode aceder ou não. Isto é um print screen aqui de um motor de busca, vamos chamá-lo assim, motor de busca de portas abertas para o exterior, de portos que nós podemos ter nas nossas redes empresariais, e aqui basicamente o que eu fiz aqui é escolher qual é que é a porta, a 3389, que é a porta do RDP, é como eu acedo a um servidor em RDP, usando este porto em específico, e o país PT, isso, o nosso país Portugal. E eu consigo fazer o que aqui no Shodan? Eu consigo ter imagens, e onde o próprio motor de busca vai tirar, vai buscar os IPs de quem é que tem este porto, esta vulnerabilidade. Ter uma porta 3389, um RDP aberto para toda a internet é uma vulnerabilidade. Eu consigo ver esta vulnerabilidade com o IP, e ao saber o IP e saber a porta, eu consigo chegar aqui ao meu Windows Server, e não é só são, como vocês viram aqui, são 9.083 à data que isto foi tirado, e temos muitos e muitos opções e contextos e IPs e screenshots do que é que aconteceu e de quem é que tem estes portos abertos ainda ao dia de hoje. Eu tenho aqui um tweet também que é bastante engraçado, que é engraçado para o meu lado, não para quem tem esta vulnerabilidade na sua rede empresarial, que a contagem global da porta 3389 ou de RDPs abertos para o exterior em 2020, né, era 4,2 milhões globalmente. Por isso não é algo que acontece apenas no nosso país, acontece globalmente. Não pensamos na segurança, pensamos em toca a despachar, toca a pôr isto funcional, e qualquer pessoa consegue chegar aqui, pôr o IP, pôr a porta 3389 e aceder ao vosso servidor, caso ele esteja sem segurança nenhuma. Mas não é só de mais configurações que existem vulnerabilidades, que existem ataques. As próprias ferramentas de gestão que nós e os nossos parceiros usam para gerir as nossas redes empresariais também estão sob ataque. Houve um ataque bastante conhecido, que foi o da SolarWinds, caso vocês conheçam, acredito que sim. Temos também o Kaseya. Houve vulnerabilidades descobertas durante estes 2 anos em tudo e mais alguma coisa a nível de software e hardware empresarial. E basicamente aqui no Kaseya o que acontecia era que era possível fazer um bypass de autenticação no software deles, e que depois, quando tinham esse acesso permitia chegar, isto era destinado, é um software destinado a MSPs, a Managed Service Providers, que gerem redes empresariais dos seus clientes. Eu, ao ter acesso a um deles, tinha acesso, tal como na SolarWinds, a todos os outros clientes que eram geridos através daquele parceiro de gestão. E eles conseguiam o quê? Fazer aqui o upload de payloads maliciosos, executar comandos, tudo e mais alguma coisa que vocês consigam fazer ligados à frente de um computador, através desta vulnerabilidade, o Kaseya e o SolarWinds permitiam a qualquer atacante em qualquer lado do mundo, normalmente estes grupos dos REvil, aqueles grupos russos mais estranhos, conseguiam fazer isto sem precisar de correr. Basicamente, o único código que tinham de fazer era fazer o bypass da autenticação, depois conseguiam até mexer na consola do cliente. E, por fim, temos o maior vetor de ataque, que ainda é, ao dia de hoje,
os nossos colaboradores, quem está sentado entre o teclado e a cadeira. 99% de todos os e-mails com fraude financeira que resultaram em instalação de malware e execução de exploits foram clicados por pessoas, por isso houve alguém que clicou no link de phishing para fazer esse ataque, e 90% dos URLs que são recebidos por SMS e e-mail são maliciosos, são para páginas de phishing de credenciais. Por isso, os atacantes tentam que os nossos colaboradores e nós próprios pomos as nossas credenciais nos sites dele, que são feitos para pensar que são sites de um banco, de um site governamental, um site como, por exemplo, a AWS, são muito bem feitos para que nós ponhamos lá as nossas credenciais e ao fazer ali o login, que não vai ser um login, né? Login entre aspas, eu vou estar a partilhar a minha password e o meu e-mail de login com os atacantes. Por isso, como nós tínhamos visto, o maior vetor de ataque é mesmo o e-mail e o phishing. Portugal continua sempre, é algo que eu vejo ano após ano, lá em cima no topo dos países que mais caem em spam e phishing. Constantemente, Portugal está quer à frente, quer em segundo lugar. E só para vocês verem em termos de pandemia, abril, isto é um print screen de abril de 2020, houve um aumento de 667% nos ataques de phishing por e-mail. Porquê? Os nossos colaboradores estão em casa, nós estamos em casa, estamos longe das nossas equipas de IT e equipas de segurança, eu recebo um e-mail, não tenho a certeza se aquilo é para carregar ou não, mas eu também não tenho a malta da IT aqui ao pé de mim, onde eu posso ir lá falar e perguntar, tenho que estar a ligar, tenho que estar a mandar uma mensagem de Teams, se calhar não faz mal, carrego, e depois conseguem aceder a ganhar acesso às minhas credenciais. As credenciais normalmente são partilhadas com a VPN, tenho acesso à VPN, aceder à rede empresarial, toca a encriptar e a partir. Mas encriptar e partir não é algo que aconteça 1 ou 2 ou 3 segundos depois das credenciais serem partilhadas. Isto é um caso de estudo tirado, basicamente, partilhado pela Sophos, que mostra que um ataque de phishing até ser um ransomware e um resgate de 2,5 milhões não é algo instantâneo. Isto é algo importante porque durante algum tempo, semanas ou meses, os atacantes estão na nossa rede interna. O que é que aconteceu aqui neste ataque? Claro que não podemos partilhar quem é que foi a empresa, mas é um ataque que aconteceu e real. Basicamente, um colaborador carregou num link que, por algum motivo, pedia as credenciais do domínio da Active Directory da empresa e ele achou por alguma carga d'água que devia partilhar estas credenciais aqui para os nossos queridos atacantes. Então fez essa partilha e o que aconteceu? 8 semanas depois, isto levou depois de dar as credenciais sem saber aos atacantes, levou 8 semanas até os atacantes conseguirem instalar e correr ferramentas de ataque, como o PowerView e como o Cobalt Strike, para ficarem dentro da rede do cliente. Depois, neste caso, a rede da empresa que estavam a tentar atacar. Depois, entre 9 a 10 semanas, nada aconteceu, tudo calmo, não acontecia nada. E o que é que a Sophos acha que aconteceu aqui? A equipa da MTR da Sophos acha que aconteceu aqui? Foi, durante este tempo, eles tentaram arranjar, o atacante inicial tentou arranjar alguém que comprasse aquela vulnerabilidade, comprasse aquele acesso para outro grupo depois roubar a informação ou encriptar e fazer o que quisesse. Por isso, isto acontece muito. Quem ataca, normalmente a primeira fase, não é depois quem vai fazer o deployment do ransomware. Há muito isto é novo agora, é um tipo de ransomware as a service, como eles chamam, em que os hackers mais especializados ganham acesso e depois vendem a outros hackers, a outras equipas, a alguém que queira
ganhar alguma coisa com aquele exploit para encriptar, para roubar a informação. É uma forma de eles conseguirem monetizar aquele acesso muito mais rapidamente, porque cada vez mais as pessoas não pagam o resgate. Não é? Nós dizemos sempre não pagar o resgate, porque não é garantido que tenhamos as chaves de encriptação, e eles fazem esta forma de vender os acessos e os exploits a outras equipas que façam depois o ataque. Durante 11 semanas depois, foi o quanto tempo que os novos donos aqui do exploit, desta vulnerabilidade, tiveram para estar dentro da rede do cliente. E o que eles fizeram basicamente foi, outra vez, instalar Cobalt Strike, desta vez não para fazer reconhecimento, mas para começar a roubar informação. E esta parte aqui até aos 3 meses, levaram 3 meses até encriptar, foi só de roubar informação. E durante isto o cliente não fazia ideia que alguém estava dentro da rede dele, não sabia que estavam a roubar informação privilegiada, informação confidencial. Só no final destes 3 meses é que o ataque de ransomware foi lançado e lançaram o resgate de 2,5 milhões e disseram ou pagam ou ficam sem a vossa informação. Já se no cliente, nesta altura, não fazendo ideia que a informação já tinha sido tudo roubada e já estava algures a ser vendida ou em algum site russo ou búlgaro ou ou chinês para qualquer pessoa poder aceder. Pessoa com browsers como o Tor ou outras ferramentas. Por isso, qual é que deve ser a nossa primeira linha de defesa? Deve ser os nossos users e uma boa solução de e-mail com email protection. O que é aqui uma boa solução de e-mail? É uma solução que fique entre quem envia e o meu servidor. Porque existem aquelas soluções de e-mail que vêm juntas com o endpoint, sim, mais antiga, que faz tudo, é um tudo em um. Faz firewall no endpoint, faz antivírus, faz email protection, faz tudo e mais alguma coisa. Mas qual é o problema destas soluções de email protection? É que, como são feitas no computador, a caixa de e-mail do servidor já está infectada. Ele vai-me parar o que eu tiver no Outlook, ou no Gmail, num cliente que eu uso, mas o meu servidor de e-mail já está infectado. Por isso, o objetivo aqui é parar estes e-mails antes que eles cheguem ao meu email server, quer seja ele um G Suite, um Exchange On-Prem ou um Office 365. Estas soluções devem fazer o quê? Primeiro, devem utilizar algoritmos de machine learning avançados para identificar alguém que esteja a fazer passar por um email fidedigno, que vocês já devem ter visto com certeza e-mails de pessoas que fazem-se passar por outras e os e-mails até são iguais e dizem que são o CTO de uma empresa ou um banco e o e-mail depois nós vamos analisar com mais detalhe no header do e-mail e vemos que aquele e-mail afinal não é aquele que está escrito no Outlook, é outra coisa qualquer. É isso. Estas soluções de e-mail devem fazer esta primeira identificação, depois fazer o real-time scan de qualquer e a parte de identificar estas anomalias no e-mail, ver se existe fatores aqui de phishing ou indicadores de phishing e, por fim, também, e isto é bastante importante, é reescrever os URLs que vão no e-mail, fazer de relay para qualquer link que nós possamos carregar naquele e-mail e ele não sair diretamente para a internet, fazer uma relay através da componente de email protection. E aqui qual é a vantagem de eu ter esta relay? É que quando eu faço o clique no link, mesmo se eu não tiver uma firewall, mesmo que eu esteja em teletrabalho em casa, ele vai-me fazer o bloqueio deste link se for um e-mail de phishing ou um e-mail com malware. A seguir, temos o quê? Temos como nos protegemos. Nós já vimos qual é que deve ser a nossa primeira linha de defesa, que é a parte de e-mail, e a seguir temos a parte de Intrusion Prevention e a parte de Advanced Malware. Como é que eu me protejo contra quem está a entrar na minha rede e quem tem algo que não é um vírus do ano 2000 ou de 1990, que é facilmente parado. Tal como o Ricardo tinha dito, mais importante de tudo, principalmente agora, é utilizarem Multi-Factor Authentication. Usem para todas as vossas consolas, porque eu garanto-vos que elas vão suportar, e se não suportar, então está na altura de mudar de fornecedor dessa solução que vocês têm.
E podem utilizar as que vocês quiserem. Eu pus aqui 4 vendors. Um é a Talos, que é um fabricante de enterprise a nível de multifactor authentication, que tem uma consola de gestão, conseguem fazer autenticação biométrica, conseguem ter os vossos tokens e controlar o que é que aparece e se podem tirar screenshots ou não dos tokens. E tem outras 3, como a Microsoft, como a Sophos e como a Google, que vos dão também a capacidade de ter isto gratuitamente numa única aplicação e vocês não precisam gastar dinheiro nisso. Existem ferramentas MFA Enterprise e existem as gratuitas. O que interessa é que vocês usem isso para fazer aqui o controle dos vossos acessos. Lembrem sempre, MFA é usar 2 ou mais fatores de autenticação. Por isso, algo que nós sabemos, uma password ou um PIN, algo que nós temos, um token físico, um token no meu telemóvel, exatamente como o Ricardo tinha dito, e algo que eu sou, não é? Uma impressão digital ou minha cara para o Face ID, para autenticação por rosto no Android. A seguir, é bastante importante termos um endpoint de Next Generation. Porquê um Next Generation Endpoint? Este slide aqui mostra quais é que são os diferentes pontos de um ataque, por isso vocês têm a parte do delivery do ataque, depois temos o exploit, a instalação, a ligação a um servidor de command and control que vai dizer o que é que a aplicação que agora está dentro da minha rede vai fazer, vai encriptar, vai fazer um scan, vai ficar calmo e não vai fazer nada, e temos no final a ação. Um endpoint de Next Generation Endpoint, tem o quê? Tem várias camadas de segurança em cada um destes pontos que me vai fazer a proteção da minha rede interna. É algo que nós dizemos em segurança informática, que é daquelas verdades de lá para Alice, que é o quê? Eu como defensor em segurança informática tenho de acertar sempre, mas alguém que me ataque só tem de acertar uma vez. Eu tenho de acertar sempre, eles têm de acertar apenas uma vez. Quando eu ponho camadas de segurança, camadas de controle do web, camadas de proteção aqui de exploits de memória, application controls, malicious traffic detection, fazer aqui a proteção dos cookies de MFA, que é algo que eles agora conseguem clonar um cookie de MFA que existe no browser, e então não precisam de pôr lá o código, porque conseguem fazer o clone deste cookie. Estes ataques agora super avançados são algo impressionante. Com um endpoint desta forma, eu tenho várias camadas de segurança e eles aqui já têm de passar e acertar várias vezes. Não têm só de ter sorte e acertar uma. Adicionando mais camadas, nada mais do que aquilo também que vocês já conhecem, uma firewall que vos dê intrusion prevention, que vos dê um sandboxing, que faça a inspeção HTTPS, bastante importante, porque 90% do tráfego é feito por HTTPS, tráfego browser, e 80% ao dia 2 dos ataques e da comunicação são feitos com servidores maliciosos que usam HTTPS. Se não importa, nós temos a melhor proteção de firewall quando apenas estamos a ver 10% de todo o tráfego que passa pela minha rede. Por isso, um firewall com capacidade suficiente para fazer inspeção de tráfego e não expor a rede a 10 megabits por segundo é bastante importante. E também, por fim, a application control. E se a vossa firewall, como aqui a XGS a Sophos, tiver um duplo AV e adicione mais uma camada de antivírus no scan do vosso tráfego, então, excelente. Isto faz-me o quê? Que quando eu tenho aqui o meu life cycle de um ataque, eu consigo ter várias proteções em cada um destes pontos e com o endpoint eu já tenho muitas e já faço com que o meu atacante, alguém que me tenta atacar, tenha de passar por elas todas. Então quando eu acrescento uma firewall e tenho a trabalhar em conjunto tanto endpoint como firewall, eu faço com que seja, não digo praticamente impossível, porque tudo é possível, mas faço com que seja bastante difícil que alguém seja bem sucedido a passar por todas as minhas redes. Agora, para
acabar aqui e falarmos um bocadinho de presente e futuro da cibersegurança. Primeiro ponto, eu vou falar de dois. O primeiro e dos mais importantes são as Zero Trust Networks, as redes Zero Trust. Qual é que é o objetivo aqui com uma rede Zero Trust? Como o nome diz, eu não confio em nada. Eu tenho uma rede onde não há confiança implícita em nada. Uma rede antiga seria uma rede de perímetro único, é basicamente um modelo de castelo. Nós temos os castelos antigamente, a Idade Média, tínhamos um fosso à volta do castelo, tudo o que está dentro do castelo está seguro e tudo o que está fora é uma guerra autêntica e eu protejo-me de tudo o que vem lá fora. Mas qual é que é o problema com este modo de pensamento, e é como nós fizemos, pensamento mais antigo, agora está-se a conseguir mudar, era nós punhamos uma firewall e dizíamos toda a internet para fora é o faroeste, eu não confio em nada do que está ali, tudo o que está cá dentro está protegido pela minha firewall do último modelo. Mas se eu conseguisse fazer o bypass à firewall, porque vinha por um USB, ou porque eu, na Idade Média, passava por uma forma lá no castelo, conseguia passar por baixo ou por um sítio qualquer e conseguia entrar no castelo. Tudo o que estava dentro da minha rede iria ser infectado, tudo o que estava dentro do castelo eu iria conseguir aceder a todo lado, porque eu estava lá dentro, então era confiável, era uma pessoa de bem, e numa rede informática, neste modelo, eu consigo atacar uma rede inteira apenas fazendo bypass à firewall. Posso entrar por outro sítio, por uma VPN, por exemplo, que tenha as credenciais, seja feito um leak na internet. Posso vir como ser alguém mal intencionado ou chateado com a empresa e põe uma pé no USB e bora ransomware que se faz tarde e está tudo protegido, mas não está nada, porque só está para o que vem da internet, porque o resto está completamente desprotegido. Então o modelo Zero Trust é uma nova filosofia que nós queremos e devemos implementar, que é todos os meus utilizadores, dispositivos, redes, aplicações e informação têm de ser verificável constantemente. Por isso eu não confio, mesmo que o meu user esteja dentro da minha rede, eu não confio nele. O que é que isto significa naquele esquema de perímetro? Não existe já um inside da network, por isso não existe um dentro da rede. Eu giro a minha rede e tenho ela a funcionar como se todos os meus colaboradores estivessem aqui, como o meu exemplo diz, no Starbucks, sem VPNs, sem nada. Eu não confio em ninguém, não sei onde é que aqueles computadores vieram. Por isso, eu vou fazer o quê? Verificar tudo. Eu vou obrigar todos os meus utilizadores a usar Multi-Factor Authentication para aceder à minha rede empresarial. Vou obrigá-los a fazer aqui a diferença entre quais é o controle, o tipo de acessos que eles devem ter, principalmente quando estão fora. Aqui, já não utilizando as típicas VPNs, mas uma solução de Zero Trust Network Access, onde eu vou fazer o quê? Em vez de dar um acesso a uma rede empresarial, que é o que uma VPN faz, é expandir a minha rede para a casa do meu colaborador, vou-lhe dar apenas acesso às aplicações que ele precisa. Por isso, ele precisa do SAP, precisa de um RDP qualquer para um servidor, para uma aplicação que eu tenho interna, só a essas aplicações ele vai conseguir aceder e nada mais da minha rede, nem à base do servidor, é apenas à aplicação. E não só o utilizador tem de ser confiável sempre e autenticar-se com Multi-Factor Authentication, como o próprio dispositivo, o próprio computador, é sempre e constantemente analisado através das políticas de segurança que se adaptam em tempo real e tem de ser capaz de autenticar também perante a rede. Por isso, se eu tiver uma solução de Zero Trust, eu tiver as minhas credenciais VPN e disser eu não quero usar o computador da empresa porque é um novo e eu não gosto e eu prefiro de utilizar um MacBook, não é? Um MacBook, sou o maior. Então, eu se pusesse as minhas credenciais de VPN no meu Mac pessoal ou num outro com um HP que eu possa ter com um ecrã de 20 polegadas, outra coisa qualquer, eu não ia conseguir aceder às minhas aplicações de empresariais porque o meu computador não era válido perante a rede Zero Trust. Isto tudo, estas políticas de segurança nunca podem ser estáticas, têm de se adaptar em tempo real. Pois, se o utilizador estiver sob ataque,
o acesso dele à rede tem de ser parado enquanto ele estiver sob ataque. E para este pensamento, principalmente para as nossas redes on-prem, existem as soluções de Synchronized Security que fazem a firewall, o Wi-Fi, os MDMs e os endpoints trabalhar todos em conjunto. Eu analiso constantemente qualquer aplicação utilizadora ou dispositivo, quer seja na cloud, quer seja on-prem, e eles têm de ser verificáveis. Obrigo-os a autenticarem-se constantemente. Isso. Há um canal de autenticação sempre feito entre todos os dispositivos e a firewall ou a consola cloud. Tem de ser possível adaptar as políticas de segurança com base no estado de saúde do endpoint e do dispositivo móvel, e também há aqui uma automação que é quando o dispositivo fica comprometido, há um isolamento da rede dele, ele não vai conseguir comunicar com mais nada dentro da rede ou fora, enquanto não ficar resolvido o problema, o que normalmente é 99,98% das vezes com o Intercept X é em menos de 30 segundos. Como é que isto funciona? Basicamente, aqui com um gráfico mais bonito. Eu tenho a minha rede interna, uma rede Zero Trust, e um dos meus computadores que está protegido fica sob ataque. Automaticamente é reconhecido pela firewall como estando at risk, e a proteção aqui dos movimentos laterais é feita, e aquele computador não vai mais conseguir comunicar com nenhum servidor que esteja na minha rede, com nenhum computador que esteja também um endpoint, quer seja Windows 7, Windows 10, uma coisa qualquer, e não há aqui a expansão do ransomware pela minha rede fora. No máximo dos máximos, se só fosse um super ransomware que passasse pelas proteções de anti-encriptação do endpoint, encriptava-me um único dispositivo, um único portátil, e não a minha rede inteira. É depois, por fim, também feito o isolamento daquele computador das aplicações cloud e da internet, o que faz com que não haja comunicação com servidores comprometidos e não há aqui a tentativa de comunicação e de espalhar-se pela minha rede, espalhar-se por VPNs, porque aquele endpoint que está sob ataque está completamente isolado, tanto da internet como da minha rede interna. Quando o intercept diz, ou o endpoint diz que o computador está limpo, aí a política adapta-se mais uma vez e diz, ok, podes continuar a trabalhar, já não existe problema, então voltas a ter acesso a tudo. Mas estas são as coisas que nós conseguimos detectar, e quando nós temos um exploit, quando nós temos algo que nós não conhecemos na nossa rede, como é que nós devemos tratá-lo? Aqui entram as soluções de Managed Detection and Response, que nos ajudam a fazer a investigação dentro da minha rede, se existe algum exploit, se existe alguma tentativa de intrusão, alguém dentro da minha rede a fazer deployments de Cobalt Strike ou de preview, como nós tínhamos visto naquele exemplo do phishing. E aqui o que é que eu tenho? Não é a minha equipa interna, aí seria uma solução diferente, mas é uma equipa de especialistas que trabalha 24/7, só fazem isto, né? Eles são alimentados lá na Sofos, né, para ficarem constantemente ao teclado, não é verdade? Eles têm também família, mas basicamente eles passam constantemente o dia todo a trabalhar, a saber, o trabalho deles é saber o que é as últimas novidades a nível de problemas de cibersegurança, e veem as redes do cliente para descobrirem se existe algum problema, alguma atividade suspeita, alguma detecção, e não só fazem o alerta ao cliente de que existe algum problema. Por exemplo, podemos dar o caso do Exchange Server, que houve aqueles ataques o ano passado do Proxy Shell e do Afnio, a Microsoft o que fazia era dizer-vos que vocês aplicarem o patch, mas só se já tivessem a vulnerabilidade feita e já tivesse alguém feito deployment de shells remotas, não, eles não iriam parar nada, iriam ser preciso vocês entrar no servidor e resolver o problema. Estes analistas de segurança fazem isto diariamente, apoiados por automação, que faz aqui grande parte do trabalho, onde ajuda a limpar qualquer falso positivo, e tem a parte dos analistas, que depois
olham e têm aqui um SOC, uma análise constante às vossas redes, porque os ataques não acontecem só às 3 da tarde, acontecem normalmente às 4 e às 3 da manhã, e eles passam constantemente todas as redes a pente fino, a ver se existe algum problema. Isto faz tudo combinado que todas estas soluções, principalmente a parte de endpoint e inclusive com a solução de Managed Detection and Response, o MTR, faz com que 99,98% de todas as ameaças sejam bloqueadas por defeito. Em termos de detenção, o medium time to detection é menos de 1 minuto, por isso, pior das hipóteses, ele passa 1 minuto até ser detectado pela componente de endpoint protection. O tempo médio de investigação de um ataque pela esta equipa é de 25 minutos e o tempo médio de resposta é de 12 minutos. Por isso, não iria acontecer nunca aquele caso do phishing de passar meses e meses dentro da rede sem ninguém saber que existe lá algum problema. Aqui eu tenho uma excelente proteção, eu tenho uma equipa que investiga por mim e eu tenho garantido, né, que eu vou ter a minha rede segura e, mais importante do que isso, eu vou ter paz de espírito, que é algo que não tem preço. Do meu lado, Jorge, Ricardo, passas a palavra.